Glória a Deus, louvado seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. O Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Louvado seja a esse Deus único, louvado seja Deus. Boa tarde, a todos que me ouvem. Eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, por esse trabalho de evangelismo. E o desejo do meu coração é de estar anunciando o favor de Deus, o amor de Deus, a graça salvadora que há em Cristo Jesus. Isto porque Deus, Ele nos amou. E Ele provou o seu próprio amor para conosco, em que deu o seu Filho único, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de termos os nossos pecados cancelados, apagados. Todos nós temos de igual modo o direito. Deus, Ele conquistou para nós esse direito. Isto porque Ele nos amou. E nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Então esta proposta é uma proposta maravilhosa. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Ele fala assim: escolhe. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus requer de nós uma consideração. Essa consideração está escrita no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11. Considerai-vos, pois, como que mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta é a consideração que Deus requer de nós. Porque Deus, Ele enviou o seu Filho a esse mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por isso que Jesus, Ele ordenou aos discípulos dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então essa salvação, ela já foi conquistada. Foi pago o preço da nossa salvação. O salário já foi pago. E não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis. Foi com o sangue de um homem justo, que nunca pecou. Jesus Cristo, Ele se entregou à morte, para que fosse pago o preço da nossa salvação, para que fosse pago o preço, para que nós fôssemos perdoados. Então Ele tomou sobre si as iniquidades de nós todos, foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É só tomar posse, como a palavra de Deus fala: toma posse da vida eterna, ela é nossa. Certo é que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas hoje nós temos o direito de sermos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está falando do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é falar: Deus, eu quero, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Esse direito é nosso. Deus, Ele conquistou através do teu Filho, seu único Filho. Jesus, Ele foi moído por causa do meu e do seu pecado. Agora todos nós temos que fazer a nossa parte, porque o que Deus tinha que fazer, isso por amor a nós, Ele já fez. Ele enviou o Filho dele, para que fosse pago o preço. Louvado seja Deus. Vamos orar a esse Deus, a esse Deus de amor, a esse Deus de misericórdia, a esse Deus de favor. Ele ama
o pecador, mas ele odeia o pecado, porque o pecado nos afasta dele. A Bíblia fala que a mão do Senhor, ela não está encolhida para nos poder salvar, nem os ouvidos dele estão agravados para nos poder ouvir, mas as vossas transgressões fazem separação. Olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. A mão do Senhor, ela não está encolhida, nem os ouvidos dele estão agravados para nos poder ouvir, mas as vossas transgressões, isso é, o pecado, faz separação entre nós e ele. Mas ele nos amou, e ele nos deu a oportunidade de quebrar essa barreira do pecado que nos separa dele, do favor dele. O amor dele é para todos nós, para todos aqueles que se arrependerem e se converterem de seus maus caminhos. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, a esse Deus de amor, a esse Deus de misericórdia, a esse Deus de favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, Deus amado, de poder examinar as Escrituras, de poder ler a Tua palavra, de poder falar do Teu amor, de poder falar da Tua graça, da Tua salvação, que há em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que não tem outro nome dado entre nós homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, peço que o Senhor fale aos nossos corações, peço que o Senhor usa o Teu servo, que não seja eu a falar, mas sim o Senhor, que o Senhor realize o desejo do coração do Senhor, que é salvar, que é trazer a verdade, e a Tua palavra diz que todo aquele que é da verdade, ouve a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, envia anjos, Senhor Deus, a guerrear o nosso favor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor Deus, que tem uma luta travada pelas nossas almas, e o Senhor já pagou o preço da nossa salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, traga a revelação da Tua palavra a cada coração daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Assim eu peço a Ti e agradeço, não só hoje, mas todo sempre, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos examinar as Escrituras no livro de Mateus, Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. A palavra de Deus fala assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se um pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então Jesus, Ele prometeu que vai voltar. Ele falou com os discípulos: eis que eu vou para o Pai, e vos prepararei morada.
Mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele prometeu que vai voltar, mas ele falou que nós não saberíamos nem o dia e nem a hora. O dia e a hora nós não sabemos, mas Jesus, ele nos deixou escrito, ele nos deixou uma mensagem de quando estivesse perto. Ele falou que o povo de Israel cairiam a fio de espada, e para todas as nações seriam levados cativos. Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completasse. Então Jesus, ele deixou essa mensagem, até que o tempo dos gentios se complete. E essa mensagem que ele deixou se cumpriu no ano de 1948. Israel, a nação eleita do Senhor, voltou a ser um país no ano de 1948, em que Jesus, ele deixou uma parábola. Ele falou assim: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vides a figueira brotar, quando você vê a figueira brotar, sabei que está perto. Ele deixou a mensagem da figueira. A figueira representa Israel. A figueira brotou no ano de 1948. E Jesus falou assim: em verdade vos digo, não passará essa geração até que tudo aconteça. Pode até passar o céu, pode até passar a terra, mas a minha palavra não há de passar. E no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, fala que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos, assim diz a palavra. Então a duração de uma geração, a duração da geração que o Senhor Jesus falou que não passaria, também duraria 70 a 80 anos. Todas as coisas vão se cumprir nessa última geração. Tem uma profecia que está escrita no livro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 8. Vamos ler essa mensagem. Daniel capítulo 12, versículo 8 até o 10. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 4 agora. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o tempo do fim. Presta atenção, até o tempo do fim. Nós somos a geração do tempo do fim, né? Até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. O tempo do fim quer dizer que a ciência se multiplicaria na geração do tempo do fim. Nós somos a última geração. A ciência já se multiplicou grandiosamente. A Bíblia fala de uma certa marca. Na geração do tempo do fim, as pessoas teriam uma certa marca colocada na mão direita ou na testa. Então essa profecia, ela estaria se cumprindo na geração do tempo do fim. E hoje nós temos uma tecnologia em que um biochip é colocado subcutâneo na mão, como diz a Bíblia.
Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, está escrito assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então essa tecnologia já está sendo testada em vários países. Inclusive aqui no Brasil, o primeiro brasileiro a colocar um biochip na mão, que faz até transações bancárias, foi um morador de Belo Horizonte. É só pesquisar. Hoje nós temos a tecnologia nas nossas mãos. É só fazer uma pergunta e já logo a inteligência artificial te responde imediatamente. Então nós somos a geração do tempo do fim. Jesus falou que nós não saberíamos nem o dia e nem a hora. O dia e a hora nós não sabemos, mas ele falou de quando estivesse perto. Eles caíram a fio de espada para todas as nações, foram levados cativos. Jerusalém foi pisada pelos gentios, até que o tempo do gentio completasse. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 24 em diante. Jerusalém foi pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios completasse. Completou-se no ano de 1948. A ciência se multiplicaria nessa geração. E a ciência se multiplicou grandiosamente a partir dessa data, de 1948. O que era a tecnologia? Há 70 anos. Porque Israel completou 70 anos do seu renascimento em 2018. O que era a tecnologia? Vamos dizer menos, 50 anos. Quem tinha telefone era rico. Quem tinha uma televisão preta e branca era somente pessoa rica. Então a tecnologia ela avançou grandiosamente a partir dessa última geração, que foi vista pelo apóstolo que andou com o Senhor Jesus há quase 2000 anos. Em uma só geração houve essa explosão de avanços tecnológicos para se cumprir a palavra de Deus, onde Jesus falou assim: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Pode até passar o céu, pode até passar a terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus Cristo, ele prometeu que vai voltar. Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas só que nós sabemos que está perto. E a Bíblia fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja somos nós, feitos para ser morada do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é para aqueles que confessam Jesus Cristo como único, eterno e exclusivo Salvador. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Você quer ser justificado dos seus pecados? Confessa Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E Ele prometeu que vai voltar. Aquele que morreu na cruz, no meu e no seu lugar, aquele que se fez maldito, no meu e no seu lugar, Ele prometeu que vai voltar, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e intercede por nós. Por isso que a Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não tem nada de medianeiro, não tem nenhum outro nome
dado entre nós homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Nós temos que seguir esse manual, a Bíblia Sagrada. Se você quer salvação, siga esse manual, porque Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja Deus. Nós temos que ter consciência disso, que essa palavra é a palavra de Deus, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e nem produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não é por sabedoria humana. Por isso que está se cumprindo. Essas profecias, ela vem se cumprindo desde que o homem pecou. Mas eu gostaria aqui de mostrar, a partir do livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 40. Fala assim: o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, e como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de ferro e em parte de barro, do olheiro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois como o ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. O que quer dizer essa palavra? O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma grande estátua. Isso tudo é profecias. Nessa mensagem que eu estou passando aqui, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, vem se cumprindo as profecias há muitos anos. E essa mensagem foi mostrada ao rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor sonhou com uma enorme estátua, e querendo não ser enganado, mandou chamar os magos, os astrólogos e todos os adivinhos, e mandou que eles adivinhassem o sonho e dessem a revelação do sonho do rei. Como eles não puderam, o rei mandou matar a todos. Daniel, sabendo do caso, pediu ao rei que declarasse, que deixasse ele, que dasse a ele uns dias, o tempo que o rei determinasse. E o rei achou prudente e deu Daniel uns dias. Passou-se os dias e Daniel se apresentou na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem magos, nem sábios, nem astrólogos o pode descobrir a ti, ó rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de ser no fim dos dias. Estava tu na tua cama e vieram aos teus pensamentos uma enorme estátua. Aquela estátua, a cabeça dela era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, o ventre e quadris eram de cobre, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mão e atingiu a estátua nos pés e esmiuçou aquela estátua. O que significa isso? E Daniel, ele falou com o rei: este é o sonho, e também a sua interpretação diremos na presença do rei. A cabeça daquela estátua simboliza o teu império, o império da Babilônia. Depois desse império depois do teu império, virá um semelhante ao teu, inferior, e um terceiro de bronze. O quarto é as pernas de ferro, no qual nós lemos aqui, Daniel capítulo 2, versículo 40. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça
e quebra tudo, e como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará. Esse quarto império foi na época de Jesus, o Império Romano. Então a história do fim dos tempos vem contando até chegar a nossa época. E nós estamos incluídos na história da palavra de Deus. Todos nós estamos incluídos. E está chegando a grande tribulação. O arrebatamento nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nós estamos na visão do sonho do rei Nabucodonosor. Nós estamos lá nos pés da estátua. Se você quiser examinar as escrituras, você leia Daniel capítulo 2. Nós estamos lá nos pés da estátua, onde uma pedra foi lançada sem auxílio de mão e atingiu a estátua nos pés. Aqui, os pés, que eram em parte de ferro e em parte de barro, simbolizaria um reino dividido. Um reino dividido. O Império Romano é as pernas de ferro, e os pés, em parte de ferro e em parte de barro, é o reino da igreja romana. É um reino dividido. Em que a Bíblia fala que ela seria a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. Versículo 5, né? Apocalipse capítulo 17, versículo 5. E essa igreja estaria manchada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Nós vimos aqui, ó, Daniel capítulo 2, versículo 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro, do olheiro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. O que é a firmeza do ferro? O Império Romano, ele matava todos aqueles que eram contra a liderança do Império Romano. Ele matava crucificado. E o que a igreja fez na época da Inquisição? Matava queimado as pessoas também. E a Bíblia fala que essa igreja estaria manchada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. É a igreja que viria o anticristo. A Bíblia fala que é da mulher. Apocalipse capítulo 17, versículo 7. E o anjo me disse: por que você está assim tão admirado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O que quer dizer isso? 7 cabeças e 10 chifres. Nós temos que estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela se revela a si mesma. A Bíblia fala que essa mulher, que essa igreja, né? A mulher representa a igreja. Tem 2 tipos de mulher. A Bíblia fala que tem a virgem pura e a prostituta. Acerca da virgem pura está escrito no livro de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Estou zeloso de vós, conselho de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a virgem pura vai se encontrar com Cristo, vai ser arrebatada dessa terra. A prostituta, ela será condenada. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Está escrito assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. O que é águas em profecia? Apocalipse capítulo 17, versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde está sentada a grande prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então é da grande prostituta que virá o anticristo, a besta que reinará essa terra por um período de 7 anos. Apocalipse capítulo 17, versículo 7. Vamos falar aí novamente. E disse-me, o anjo disse ao apóstolo João:
Por que você está assim tão admirado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então tem um mistério aí. É um mistério. Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Está escrito assim: aqui existe sabedoria. Aqui há sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. E são também 7 reis. A Bíblia, ela se revela a si mesma. Olha, aqui há sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. E são também 7 reis. Quando a Bíblia diz que as 7 cabeças são 7 montes, ela está dando a localização exata da sede dessa igreja romana, que é aos pés em parte de ferro e em parte de barro, do sonho do rei Nabucodonosor. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Se você pesquisar, fizer uma pesquisa, onde está localizado a sede da igreja romana, vai aparecer lá em Roma. Aí você pergunta, cidade das 7 colinas, Roma. A cidade das 7 colinas é Roma. O único lugar que tem uma igreja que se tornou um país. As 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. Um rei só é rei quando tem um lugar para governar. E essa igreja, ela se tornou um país no ano de 1929, pelo Tratado de Latrão, feito por Benito Mussolini, presidente da Itália. Deu um espaço de terra para a Igreja Católica Romana. Virou um Estado independente do Vaticano. Então, a partir dessa data, 1929, começou-se a contagem dos 7 reis, dos 7 reinados dessa igreja. O primeiro Papa que se tornou rei foi Pio XI. Com ele foi feito o Tratado de Latrão. O segundo Papa foi Pio XII. O terceiro foi João XXIII. O quarto, Paulo VI. O quinto, João Paulo I. A Bíblia fala assim, 5 já caíram. 5 já caíram. Olha o que aconteceu com João Paulo I. Morreu com 33 dias de reinado. 33 dias de reinado. E entrou aquele que é apontado como a besta do Apocalipse, João Paulo II. Por que ele é apontado como a besta do Apocalipse? Porque a Bíblia fala que ele seria ferido de morte. Quem é que se lembra? João Paulo II sofreu um atentado. Isso aconteceu no ano de 1981. A Bíblia fala, e vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra viu esse cumprimento, essa profecia se cumprir. O 6º rei, aquele que tem no nome o número 666, porque a Bíblia fala assim, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Então o anticristo, ele tem que se encaixar nas profecias da Bíblia. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta do Senhor Jesus, mas nós sabemos que está perto, está se cumprindo tudo. Se você souber fazer o cálculo, porque a Bíblia fala assim, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Então ele tem que ser um rei de uma igreja que se tornou um país, se tornou um reino. Ele tem que ser ferido de morte. O nome dele tem que dar 666. E mais, depois dele teria que vir um reinado de 2 reis. Aí veio o Bento XVI e o Francisco. Mas vamos voltar lá no cálculo. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Eu acredito que você sabe sim fazer esse cálculo. Você já estudou algarismo romano. Algarismo romano, as letras são números, não é verdade? O I vale 1. O V vale 5.
O X vale 10, o L vale 50, o D vale 500, o C vale 100, o M vale 1000. Então a Bíblia fala assim: aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Aí você pesquisa aí o túmulo do Papa João Paulo II, vai aparecer o nome dele lá, em latim. Em latim, o nome dele está escrito assim: Ioannis Pavlos Papa II. Quando você pega o nome dele, escrito em latim, você faz o cálculo. Quando ele escolheu ser João Paulo II, porque o João Paulo I morreu supostamente envenenado, com 33 dias de reinado, e Carol Joseph Wojtyla escolheu ser João Paulo II, porque um papa ele sempre troca de nome, né? Ele muda-se o nome. Gregório passou a ser o Francisco. Então o Ioannis Pavlos Papa II, ele passou a ser o João Paulo, né? O Carol Joseph Wojtyla passou a ser o João Paulo II. Quando ele escolheu ser João Paulo II, se cumpriu o número da besta do Apocalipse. Ioannis Pavlos Papa II. Na palavra Ioannis você vai achar lá somente a letra I, que vale 1. Na palavra Pavlos você vai achar o V, que vale 5, porque em algarismo romano, em latim, o U, o V entra no lugar do U. Em latim não se usa a palavra U, usa o V no lugar do U. É só você pesquisar lá, o túmulo do Papa João Paulo II. Você não vai achar a letra U em latim, você vai achar sempre o V. Pavlos, você vai achar o V, que vale 5. Pavlos, o L, que vale 50, e outro V, que vale 5, que somado dá 60. Segundo, você vai achar o C, que vale 100, o V, que vale 5, o V, que vale 5, e o D, que vale 500. A palavra segundo, você vai achar 605, né? O D, 500, com mais o C, 100, com mais o V, 5. 605. Com mais 60 da palavra Pavlos, 665. Com mais 1 da palavra Ioannis, 666. É somente escrever segundo. Então a profecia ela se cumpre literalmente. Mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas a palavra de Deus fala assim no livro de Tessalonicenses. Vamos ler essa passagem. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 em diante. A Bíblia fala assim: agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Olha, a palavra de Deus está falando, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígio de mentira. Então nós estamos vivendo nessa profecia. Olha, você vê, desde Gregório XII, do ano de 1415, não houve um papa que renunciasse. A Bíblia fala que após aquele que fora ferido de morte, viria um reinado de 2 reis, de 2 chifres, né? 2 chifres é 2 reis. Apocalipse capítulo 17, versículo 12, explica o que é chifre. Está escrito assim: os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta.
Então os 10 chifres são 10 reis. Eles vão receber o poder juntamente com o anticristo. E eles vão entregar o poder ao anticristo. 10 chifres, 10 reis. Olha o que diz no Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 3, a besta foi ferida de morte. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, fala que dos 2 chifres, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. 2 chifres, 2 reis. Apocalipse capítulo 17, versículo 11, capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra. O que é terra? Eles falam de besta da terra, besta do mar e besta da terra. A besta que sobe do mar é a igreja. A igreja é formada de povos, multidões, nações e línguas. A besta que sobe da terra é a mesma coisa. É a igreja. Tudo faz parte da igreja. Os pés da estátua, que era em parte de ferro e em parte de barro. O que é barro? O que forma o barro? Terra mais água. Em profecia, tudo vem da igreja, dessa igreja romana, da qual virá o anticristo. Nós vemos aqui, só tem um que o detém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Só tem um fato, um arrebatamento. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. O próximo, segundo o estudo da palavra de Deus, já é o anticristo. E aquele que não tem o nome escrito no livro da vida vai passar por um período de grande tribulação. Vai ter que morrer por amor a Jesus e por amor à palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo a era da graça, mas essa era ela vai acabar. Ela está por acabar. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas só que nós sabemos que está perto, muito perto. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é zeloso com a sua palavra. Ele é fiel com a sua palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos no último reinado. Veja bem, desde Gregório XII, do ano de 1415, não houve um papa que renunciasse. Bento XVI renunciou. E entrou Francisco. Esse também partiu. E só tem um que o detém, diz a Bíblia. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, obrigado. Porque o Senhor sempre nos avisa. A misericórdia do Senhor é tão grande, tão grande. O amor do Senhor é tão grande. A tua palavra diz que a misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã. E elas são as causas de nós não sermos consumidos. Nós não sabemos, Pai Santo, nem o dia e nem a hora. Mas nós sabemos que está perto. Revela, Senhor Deus, aos nossos corações a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a tua palavra, dá ouvidos à tua palavra. Em nome de Jesus, Pai Santo, continua a falar aos nossos corações. É o que nós pedimos. E pedimos no único nome que é dado entre nós homens, pelo qual nós devemos ser salvos. No nome de Jesus.